Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o assunto do momento é a eleição americana, não se fala em mais nada agora, né? Então vamos falar sobre isso também. Só que nós vamos falar da eleição americana de 1844. 1844? Mas por que esse ano? Bom, fica com a gente que você vai descobrir. Mas antes, só um lembrete, hein? No final desse vídeo, vocês vão ver lá o símbolo do nosso canal, que é, no caso, a colmeia, né? Mas não precisa ficar com medo de ir lá e cutucar e que vai sair a abelha para te pegar. Não, é só um símbolo. Então fica à vontade de ir lá, clicar, porque clicando nesse botão você vai se inscrever no canal. Eu tenho percebido que tem um pessoal que está assistindo, mas não está inscrito. E outra coisa, é importante que vocês ativem o sininho também. Vocês vão estar sempre recebendo uma notificação do YouTube a respeito dos novos vídeos que estão para sair. Na segunda-feira, a gente vai lançar um vídeo sensacional, com entrevista com um coralista do coro do tabernáculo. Ele vai responder para a gente várias perguntas e tem uma surpresa no final do vídeo. Então, na segunda-feira, se você ativar esse sininho, badalar esse sininho lá, você já vai receber assim que eu publicar. Então, fica por dentro, fica ligado, porque tem muito mais. E vamos para 1844 para a gente falar a respeito dessa campanha presidencial e por que nós estamos falando sobre ela. Depois da nossa famosa vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, então, antes de a gente falar sobre a candidatura, vamos falar um pouco sobre o panorama da época, né? O que estava acontecendo. E nós vamos viajar para dois estados que agora nessa eleição não está fazendo muita diferença, mas naquela época foi importante para a nossa história. O estado de Missouri e o estado de Illinois, né? O que aconteceu nessa época? Bom, nós sabemos que no estado de Missouri é onde se encontra o condado de Jackson, né? Onde o profeta Joseph recebeu por revelação de que será estabelecida como a Nova Sião, a Nova Jerusalém, né? E esse foi o motivo que levou os membros originais da igreja a se mudar de Nova York, do estado de Nova York, para esse estado do Missouri. Esse estado do Missouri, assim como de Illinois também, na época, né, que eles mudaram, era uma fronteira final dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos vai de costa a costa, né? Eles se orgulham disso, da costa do Pacífico à costa do Atlântico. Mas naquela época não, eles tinham o Atlântico, mas não tinham o Pacífico. E Illinois e Missouri ficavam ali. Quando as pessoas que mudavam para essa região, elas não eram, vamos dizer assim, as mentes mais brilhantes do país, né? As pessoas queriam se juntar nas cidades grandes, né? Nova York e por aí vai. E as pessoas que resolviam se aventurar nessas fronteiras eram pessoas de pouco estudo e pessoas que tinham hábitos, vamos dizer assim, um pouco mais menos refinado, né? Diferente dos membros da igreja. Os membros da igreja nessa época eram a nata, quase uma nata da sociedade. Existiam muitas pessoas que tinham formação de engenharia, eram poetas, eram médicos que conheciam a igreja na Europa, se juntavam à igreja e mudavam para lá. Então já viu aí o choque, né, só cultural que já teve aí, né? Os membros da igreja, além de possuíam um pouco mais de conhecimento, eles também recebiam conhecimento do profeta, né? As coisas do Senhor. Então, muitas coisas eles não concordavam, né? E uma das coisas, por exemplo, que nós podemos usar era a questão da escravidão. Alguns anos depois isso levou até uma guerra, né, nos Estados Unidos, a Guerra Civil. Mas isso foi antes da Guerra Civil e os membros da igreja já falavam a respeito da abolição da escravatura. E essas pessoas lá do Missouri, eles não gostavam muito dessa história, não compraram muita ideia dos mormons, então começou uma perseguição muito grande. Eles se destacavam no comércio, também na agricultura, suas fazendas cresciam muito, e eles começaram a desconfiar, né, que esse povo tinha chegado e ia tomar o seu território. Então, isso causou várias revoltas. Se vocês conhecem o livro O Nosso Legado, vocês vão ler lá o que aconteceu. Várias fazendas foram queimadas, crianças, membros da igreja, eram assassinadas, né? Chegaram a assassinar muitas pessoas, e nessa época o próprio presidente Joseph Smith foi preso.
E o ápice da situação foi que o próprio governador do Missouri, o governador na época chamado Boggs, ele que era um governador democrata, né, ele fez uma ordem oficial de extermínio dos membros da igreja, dizendo que se ou eles saíam do Estado ou eles seriam assassinados. E isso levou os santos para o novo Estado. Né? Eles tiveram que mudar, né, fugindo dessa perseguição, agora para o estado do Missouri. Né? Em 1838, o Missouri era um estado dividido, né, entre republicanos e democratas. E também passava por muito dificuldades financeiras na época. Então, aquela turma enorme de pessoas que estavam chegando, né, que eram os membros da igreja, era interessante para eles, para os dois partidos, né, que aprovaram a migração deles, vamos dizer assim, para o Estado. Os dois partidos tinham interesse, né, nos votos e também tinham interesse no novo imposto que ia ser gerado, aquele novo pessoal que estava entrando no Estado. Né? E isso deu também para a própria igreja algumas facilidades. Né? Por exemplo, a cidade que nós conhecemos como Nauvoo foi fundada por mormons, né? Foi fundada pelo presidente Joseph Smith e os membros daquela época. Então lá eles tiveram várias liberdades do Estado, o Estado deu para eles a capacidade de legislar em causa própria para eles, né? Ele também lá, o presidente Joseph Smith, por causa do medo da perseguição do Estado que estava ali do lado ainda, o Missouri, né? A ameaça sempre estava ali, ele criou um pequeno exército que foi conhecido como a Legião de Nauvoo, né? Onde ele era o general. E ele também era o prefeito dessa cidade de Nauvoo. Então, em 1844, Joseph Smith ele sabia dessa eleição que ia acontecer, que estava por acontecer, e ele resolveu questionar os candidatos da época, qual seria a posição deles com relação a ressarcir os membros da igreja por toda a perseguição que eles tinham seguido no estado do Missouri. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na Constituição dos Estados Unidos, o direito à liberdade de religião ela é garantida, né? E eles foram perseguidos, expulsos, perderam suas terras, expulsos do Missouri por causa de perseguição religiosa. Então ele procurou saber desses candidatos qual era a posição deles na restituição desses prejuízos. E nenhum deles respondeu. Quer dizer, alguns deles responderam, mas a resposta não foi positiva, e outros simplesmente ignoraram, né, a petição de Joseph. Então, depois de deliberar com o Conselho dos 12, né, a decisão foi que ele deveria lançar a sua candidatura como presidente dos Estados Unidos naquele ano, 1844. Então, nós falamos agora sobre nosso candidato, Joseph Smith, né? Agora não só presidente da igreja, mas candidato também a presidente dos Estados Unidos. Como o Illinois era um estado dividido entre democratas e republicanos, ele não se uniu a nenhum dos partidos. Né? Por quê? Ele temia que se os votos dos membros da igreja fossem para um partido ou outro partido, isso ia trazer uma divisão e vamos dizer assim, mais perseguição à igreja. A gente precisa entender que ele temia muito, né, essas perseguições. Realmente foram coisas barbáries, né? Foram barbaridades que ele teve que perceber, que ele teve que presenciar. Né? Quem conhece a seção 121 e 122 do Doutrina e Convênios vê o quanto ele se lamenta das coisas que ele viu. Ele chegou a se lamentar com o Senhor de tanta atrocidade que foi acontecendo. Né? Então ele resolveu criar o seu próprio partido. Esse partido se chamava Partido Reformista, né? Onde também ele resolveu lançar um novo tipo de sistema político chamado de teocracia. O que era a teocracia? Né? Seria um governo feito por pessoas que têm a crença, né? Não necessariamente a nossa crença, ou não necessariamente um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas a pessoa nesse partido precisava ter uma crença e viver alguns princípios que, obviamente, eram baseados nos princípios da igreja, nos princípios cristãos. Né? E não seria apontado, né? Seria uma teocracia diferente, por exemplo, de Israel, onde o rei era apontado por um profeta,
né, ele teria dois papéis diferentes. O papel de profeta seria somente para a igreja, e o de presidente ou de qualquer cargo de governo seria à parte. Então, esse era a proposta da teocracia, né, que durante muito tempo já estava dando certo ali em Nauvoo, e depois a gente viu que acabou dando certo também aqui por um tempo em Utah, né, quando Brigham Young foi por certo tempo governador também do estado, até que o governo federal dos Estados Unidos também não gostou disso, né, e acabou interferindo. Mas essa era a ideia, né? E qual era a plataforma? O que, por exemplo, se você quisesse hoje votar em Joseph Smith, né? Quais seriam as suas propostas? O que ele queria fazer, né? Aqui eu peguei aqui uma tradução, vai me desculpar aí, mas a tradução ao pé da letra, de uma carta da época que Joseph Smith fez, que chama As Visões de Poder e Política de Governo de Joseph Smith. Então, ele, primeiramente, né, claro, a coisa mais importante que ele queria era levantar uma consciência coletiva do que estava acontecendo no país, né, na perseguição religiosa que ele estava passando. Então, uma das coisas que ele da sua campanha era proteger os direitos religiosos das minorias, né? Ele também tomou posição pública contra a escravidão, né? Isso não foi um movimento muito popular naquela época, principalmente no estado onde ele morava, que eram de donos de escravos, né? Mas ele tinha uma proposta interessante. Ele queria diminuir os cargos do governo federal e os salários do governo federal, vender algumas propriedades inúteis do governo federal e usar esse dinheiro para ressarcir aquelas pessoas que tinham escravos, para poder libertar os escravos, né? Na época, tem algumas pessoas que falam que levaria mais ou menos 8 bilhões de dólares para fazer isso, para ressarcir todas as pessoas, e eles acharam que isso seria impossível, né? Uma proposta impossível. Porém, alguns anos depois, nós sabemos que houve a Guerra Civil Americana, que se estima que foi gasto 20 bilhões ou mais de dólares do governo federal por causa da guerra, sem contar as vidas que foram perdidas por causa dessa guerra. Então, olhando aí numa lupa do tempo, a gente vê que não era tanto prejuízo assim se aplicar aqueles 8 milhões ao invés de gastar com essa guerra depois, né? Mas, enfim, ele também defendia um banco nacional para proporcionar a expansão da América. Ele também era a favor de juntar outros estados aos Estados Unidos, né? A política de imigração, vamos dizer assim, né? Ao invés de construir um muro ali ou de bloquear essas pessoas, ele era a favor de juntar, sim, esses estados. Alguns deles até foram incorporados depois, o estado do Texas, o estado do Oregon, né? Que eram tudo parte do México, né? Mas ao invés de tomar a força, ele queria uma solução mais diplomática e que esses estados fossem reunidos. E uma das coisas que ele pedia também na sua campanha era o fim das turbas, né? As turbas eram controladas, quer dizer, não eram bem controladas, né? As turbas existiam nos estados e ninguém interferia nas ações deles. Inclusive eles, os próprios membros, como vítima disso, né? Eles queriam que houvesse uma legislação em que o presidente da República intervisse nas ações desses turbas, né? E não governadores, porque governadores também poderiam ser membros dessas turbas, influenciados pelo que está acontecendo ali nos estados, que foi o que aconteceu no caso do Boggs, governador Boggs, lá do Missouri, que emitiu uma ordem oficial de morte, de extermínio para os membros da igreja. Mas então, o que aconteceu, né, nessa campanha? Nós sabemos que a gente não soube o final da história, porque em 27 de junho de 1844, o mesmo ano, né, antes de chegar às eleições em si, que geralmente acontecem no final do ano, ele foi assassinado, né, e não chegou a concluir o seu processo de eleição ou a sua candidatura. E algumas pessoas se perguntam, né, mas será que era sério? Será que ele acreditava nisso, que ele ia ganhar? Bom, a história fala que ele estava engajado, mas assim como ele estava engajado nesse
papel como presidente, ele também estava engajado não só na expansão da igreja para o mundo inteiro, né, mas também na expansão de Nauvoo. Ele ainda atuava em Nauvoo, né? E algumas pessoas se perguntam, né, se essa candidatura foi algo real, né, se ele realmente acreditava que ele tinha chance de ganhar. Bom, ele declarou, né, uma tradução não ao pé da letra, mas livre do que ele disse na época, ele falou que ele não colocaria o nome dele à disposição dos irmãos para essa candidatura se ele desfrutasse, ou os membros desfrutassem, dos direitos constitucionais que eles tinham no país. Mas, infelizmente, né, eles não tinham, então ele não tinha uma outra alternativa, né, para ajudar os irmãos que ele tanto amava e a proteger aqueles irmãos que ele tanto amava, a não ser ele mesmo se expor, né? Foi a mesma coisa, e isso no mesmo ano aconteceu com sua morte, né? Ele, com medo de que toda aquela perseguição que aconteceu no Missouri voltasse a acontecer em Illinois, quando começou lá algumas discordâncias a respeito do governo do estado, da cidade de Nauvoo, né, com o estado. Ele sabia que as pessoas daquele estado não iriam ficar satisfeitas enquanto não o exterminassem, né? E era o boato que já estava rolando, e ele sabia que isso ia acontecer quando ele foi até se entregou às autoridades do Illinois, e em Carthage ele foi assassinado por amor aos irmãos, para evitar aquela perseguição que ele sabia que seria iminente por causa da igreja ali naquele local. Bom, infelizmente a ideia não deu certo, né? Eles mataram o profeta Joseph, mas isso só fez ele um mártir e fortaleceu mais a igreja. Mas voltando a falar a respeito da sua candidatura, por que será que ele se candidatou? Será que ele queria ser presidente, né? Bom, uma das coisas que a gente pode ter em mente é que ele tinha um conhecimento profundo de que Sião precisava ser estabelecida, né? E ele acreditava que Sião poderia ser estabelecida. Ele tinha conhecimentos das escrituras, sabia, por exemplo, a respeito do governo dos juízes, né? Que já tinha sido um tipo de governo, vamos dizer assim, teocrático também, e outros regimes, e ele acreditava que isso poderia dar certo, né? Talvez fosse uma estratégia, né? Porque aí, quando ele se apresentou como candidato, os membros chegados nesse novo estado não criaria nenhum contrito, nenhum conflito com nenhum dos partidos, o democrata ou o republicano, tendo Joseph como uma alternativa para eles votarem nele, né? Talvez seria uma candidatura somente para levantar a questão para todo o governo, né? Já que ele tentou falar com os candidatos, ninguém deu atenção. Talvez ele se candidatando, ele levaria para todo o país essa questão e essa perseguição que eles estavam seguindo, e ia talvez garantir de vez a paz, né? Alguém iria garantir a paz e a liberdade de religião, conforme na Constituição. Mas seja lá qual foi a sua intenção, seria interessante, né? Eu realmente fiquei curioso de saber como seria um presidente norte-americano sendo um profeta. Nós sabemos já que existe inspiração na criação da Constituição norte-americana, e além dessa inspiração, ainda mais um presidente que seria um profeta. Seria interessante ver isso aí. Mas e você? O que você acha? Qual foi a estratégia e o propósito de que Joseph se candidatou? E se ele fosse um presidente, talvez o que seria diferente na história? Vamos pensar aí num futuro nosso alternativo aí. Deixe seus comentários aí embaixo, vamos participar, e eu quero saber a opinião de vocês, né? Quantos vocês já sabiam a respeito disso, quantos não sabiam, e se vocês tivessem a chance hoje de votar num profeta para presidente, por exemplo, você o faria? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-los, né, pela sua preferência, pelo seu clique aqui nesse vídeo, e lembrar vocês de se inscrever no canal, né? Tem muita gente assistindo o vídeo, mas pouca gente se inscrevendo. E também o vídeo especial do Finados, né, que a gente fez aí no começo da semana, ele está em duas partes, né? Eu não sei se todo mundo que viu a primeira parte viu a segunda, então eu vou deixar um link aqui também da segunda parte. Quando eu encerrar esse vídeo que você clica, você que não viu ainda
a primeira parte, é claro, vai lá e vê a primeira e a segunda. Mas quem já viu a primeira e por algum motivo achou que a segunda ainda ia sair ou não saiu, já temos a segunda parte lá. Então, vou deixar aqui o link, você clica e já vê aí a segunda parte também. Não esquece de dar aquele like e compartilhar, né? Divulga esse vídeo aí para o máximo de pessoas possível. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, e até a próxima.